Irmãos, vamos então retomar o nosso estudo de Timóteo, abrindo as nossas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 1. Palavra do Senhor à sua igreja. Nós vamos ler especificamente a partir do verso 15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais sou o principal. Muitas pessoas pegam esse trecho da palavra e replicam isso aplicando a elas mesmas, né? Então, no meio de um discurso, eu sou o principal pecador, Senhor. De onde as pessoas tiram isso? Desse texto de Timóteo. Mas muitas pessoas se esquecem da experiência daquele que pronunciou essas palavras. O homem que pronunciou essas palavras era um inimigo de Cristo declarado. Talvez um dia, antes de nós conhecermos o Senhor, éramos seu inimigo por natureza, mas nenhum de nós ousava dizer que éramos inimigos declarados de Cristo. Também, esse inimigo declarado de Cristo, que pronunciou essas palavras, irmãos, ele também perseguia a igreja de Deus. Agora eu pergunto aos irmãos, nós, antes de conhecermos o Senhor, perseguimos a sua igreja? Não. Talvez tivéssemos opiniões contrárias à vida da igreja. Isso é uma perda de tempo, esse povo é tudo sem graça, ou qualquer coisa nesse sentido. Mas perseguir, como este homem que pronunciou essas palavras, ninguém aqui eu tenho certeza que perseguiu. Porque ele conta o seu testemunho no livro de Atos, dizendo assim: eu acorrentava, eu aprisionava, eu obrigava os cristãos a blasfemarem e dava o meu voto para que eles fossem condenados à morte. Então lá em Atos capítulo 6, 7, quando vai falar do primeiro martírio da igreja pelo testemunho de Estevão, primeiro cristão martirizado. Esse cristão estava lá sendo apedrejado. E o Espírito de Deus, através da pena de Lucas, que foi quem escreveu Atos, registra que Saulo, na verdade, estava presente e consentia, dava a sua aprovação quando Estevão era apedrejado. Irmãos, por que eu estou iniciando falando sobre essa questão? Porque Deus pegou este homem, seu inimigo declarado. Irmãos, atenção, por favor. Deus pegou esse homem, inimigo declarado dele, e o transformou em seu amigo, seu cooperador, seu filho, seu instrumento. Um dos instrumentos mais usados pelo Senhor no cumprimento do seu eterno propósito. Foi Paulo, um inimigo declarado. Então, quando Paulo diz assim, fiel a esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal, ele está querendo dizer para nós, o Espírito de Deus está animando o nosso coração, dizendo, não há quem não possa ser trabalhado por mim. Aquele que quiser vir a mim, também será transformado, porque eu peguei o principal, o meu inimigo declarado, o perseguidor da minha igreja. Muitos filhos de Deus, santos de Deus, foram martirizados pela mão de Paulo, pelo seu consentimento. Então ele pegou este homem para mostrar a grandeza da sua misericórdia, da sua graça e da sua longanimidade. Então nenhum de nós na casa de Deus temos o direito, irmãos, de achar assim, mas eu sou muito fraco espiritualmente, Senhor. Eu não mereço estar aqui, para mim, essa questão de pregar a palavra, de me envolver com a tua obra, eu sou tão limitado. Nenhum de nós tem o direito de pensar assim, como quando vemos o testemunho de Paulo. O principal, o maior de todos os pecadores.
Eu quero aqui também fazer uma pequena observação nesse verso, quando diz assim que Jesus, Cristo Jesus, veio ao mundo para salvar pecadores. Por que eu quero frisar isso? Porque todo mundo acha, não vou generalizar tanto, mas grande parte da cristandade hoje acha que Jesus Cristo veio ao mundo para fazer a nossa vontade, para servir como um Deus que nos abençoa com os bens materiais e com aquilo que o nosso coração projeta. Jesus veio ao mundo com um propósito: salvar pecadores. Ele mesmo fala sobre isso. Pai, eu vou pedir que o Senhor afaste de mim esse cálice, mas foi precisamente para esse momento que eu vim. Está vendo? Jesus veio fazer a vontade do Pai. E qual é essa vontade? Salvar os pecadores. Então nós temos uma vida, mesmo como cristãos, pecadores e regenerados, nós temos que ter um caminhar, um proceder na casa de Deus, em compreendendo que o Senhor Jesus é aquele que salva pecadores. Porque todos os dias, irmãos, nós precisamos ser salvos. Nossa salvação operou-se no Espírito quando nós recebemos o Senhor? Sim. Mas dia a dia nós temos que ser salvos. E quem é que salva pecadores? É o pastor? É os irmãos da igreja? Não. Quem salva pecadores dia a dia é Cristo Jesus. Esse é o ânimo que o Espírito de Deus está dando para a sua igreja. A palavra tem uma passagem bíblica que o Senhor Jesus fala assim: o Filho do Homem, ele veio salvar o perdido. Os sãos não precisam de médico, mas os doentes. Então ele veio para salvar os pecadores, aqueles que se reconhecem como pecadores. O problema é que existem aí hoje no meio cristão também esse pensamento de que, a gente olha as pessoas de cima, esse aí não presta, que lá não vale nada. A gente não entende que nós somos pecadores. E que se não é a graça do Senhor nos sustentando todos os dias, nos convencendo de pecado, nos capacitando a nos aproximar dele, nós também, irmãos, fomos feitos do mesmo material que o resto do mundo. Entende? Então precisamos ter essa concepção do que Paulo está dizendo aqui. Jesus Cristo veio com uma finalidade: salvar pecadores. Para a gente não se achar utilizando e pensando que Cristo veio ao mundo para resolver os meus problemas, que Cristo veio ao mundo para atender as minhas necessidades, porque não foi essa a finalidade. Vamos então ler aqui o verso 16. Mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Os irmãos percebem que foi o que eu acabei de dizer? Paulo é um modelo. Que modelo? Senhor, se o Senhor conseguiu transformar a vida de Paulo, que era um homem que perseguia, o Senhor também pode me transformar. O Senhor é poderoso. Então eu não tenho por que estagnar, eu não tenho por que me apegar na minha auto-miséria e dizer eu sou indigno. Muitas vezes a gente se mantém no pecado com esse pensamento assim: ah, Senhor, como eu sou pecador, como eu sou indigno, e continua na vida pecaminosa. Então a gente se orgulha até da nossa, digamos assim, humildade de reconhecer que nós somos pecadores, só para continuar no pecado, Vem me salvar, Senhor, porque e fica naquela mesmice. Entra ano, sai ano. Ah, Senhor, agora eu vou melhorar. Agora eu vou orar mais o Senhor, vou buscar mais o Senhor. Aquelas promessas de virada de ano que todo mundo faz e nunca cumpre, a gente quer enrolar Deus nisso aí também. Aí quando a gente não consegue,
que a gente faz? É porque eu sou um miserável pecador mesmo. Eu sou o principal dos pecadores. E fica se apoiando nisso, como se isso fosse agradável diante do Senhor. O Senhor diz assim, irmãos, de forma muito clara: olha onde você caiu, arrepende, levanta e anda. O Senhor falou isso para a sua igreja. E isso é para todos nós. Senhor, eu tenho sido falho nisso. É aqui que eu caí. Então levanta. Você está arrependido? Então anda. O que o Senhor disse àquela prostituta que ia ser apedrejada? O Senhor diz assim: os teus pecados estão perdoados. Porque Ele é Deus, Ele pode perdoar pecados. Agora vá e não peques mais. Está vendo? Então a gente é encorajado ao Senhor a avançar em fidelidade. Somos pecadores, somos falhos, vamos cometer erros? Vamos. Arrepende, olha onde você caiu, arrepende, levanta e avança. Não fica ali parado, deitado. Eu estou vencido, Senhor. Porque o Senhor já não tolera mais esse discurso, né? Verso 17. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Você já pensou nisso? Paulo está vendo o início da degradação da igreja. E ele começa então a estimular os cooperadores, os seus conservos, a combaterem o mal que estava avançando sobre a igreja. Que mal é este? Heresias, mentiras, distorções da palavra, né? Paulo fala, né? A sã doutrina está sendo atacada por fábulas, genealogias, fábulas profanas, né? E etc. Então ele está vendo esse perigo que a igreja está sofrendo, o início da sua degradação. Ele começa a olhar para a sua história. E ele tem aquele jovem Timóteo ali. Ele começa a se lembrar da sua história, o que Deus fez na sua vida. E isso vai culminar no quê? Louvor, honra e glória ao Senhor. Agora é interessante que até mesmo no louvor de Paulo, diante deste cenário, irmãos, há um significado espiritual interessante. Por exemplo, veja aí. Ao Rei, é dito aí, ao Rei eterno, imortal, invisível, né? Então vamos lá. O que é eterno? Aquilo que não muda. Então olha o encorajamento da parte do Espírito. Irmãos, igreja, o nosso Deus é o Deus eterno, não muda. Não é o que a palavra diz sobre Ele? Em Deus não há sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor não passará. Então, como o tema aqui é como nós devemos proceder na casa de Deus, se Deus abominava os sacerdotes lá no tabernáculo, oferecendo sacrifício inadequadamente, seguindo idolatria, naquela figura daquele templo de pedra, vocês acham que Deus passa a mão e faz vista grossa por que nós fazemos hoje na sua casa? Como sacerdotes dele? Porque Ele é o Deus eterno. Deus não muda. Aquilo que Ele prometeu, seja para a nossa disciplina, seja para a nossa bênção, será cumprido cabalmente. É o que a palavra diz, irmãos. Todos nós haveremos de comparecer perante o tribunal de Cristo para prestar contas do bem ou do mal que nós fizemos por meio do corpo. Cuidado quando você achar que mal é assim, você xingar o seu vizinho, você passar a perna em alguém, você maltratar a sua mulher, maltratar o seu marido. Isso é mal também. Mas sabe o que é mal? Por exemplo, a nossa omissão, ouvirmos a palavra de Deus e darmos de ombros para ela. Ah, semana que vem tem mais, então eu perdi, mas não tem problema, né? O Senhor vem no seu espírito e fala, não faça isso. Mas vamos lá e fazemos. Isso é mal também. E todos nós haveremos de comparecer perante o tribunal de Cristo.
Pedro, em uma das suas cartas, ele fala sobre isso. Ele diz assim, que o julgamento começa pela casa de Deus. Deus vai julgar o mundo. Está lá Apocalipse dizendo, o grande trono branco, onde serão reunidos, né, todos para serem julgados diante do trono branco. O mundo vai ser julgado. Mas antes dele fazer isso, ele vai julgar a sua casa. Todos nós filhos de Deus aqui, vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Você pode estar se perguntando, irmão, mas como vai ser esse julgamento? Onde que ele vai acontecer? Eu não quero entrar em especulações com aquilo que a Bíblia não deixou claro. Mas você pode pegar parábolas que o Senhor Jesus retrata para nós esse julgamento. Quando ele fala da parábola dos talentos, na verdade, servo mau, servo bom. Ele está separando ali, os dois são servos, mas um servo foi bom e o outro servo foi mau. Não é o que nós estamos citando aqui? Vamos comparecer perante o tribunal de Cristo para responder pelo bem, servo bom, ou pelo mal, servo mau, que fizemos por meio do nosso corpo. Os irmãos compreendem? Então, Deus eterno é a primeira referência nesse louvor que Paulo faz no verso 17. Agora veja o segundo aí. Rei eterno, imortal. Imortalidade é aquilo que não pode ser tocado pela morte, pela corrupção, incorruptível. Não é isso que Paulo fala na palavra? Todos nós receberemos corpos incorruptíveis. Aquilo que era corrupto, agora se tornou incorrupto. Ou seja, não vai ser mais tocado pela morte, pela degradação. Os irmãos percebem? E por que é importante esse louvor que o Espírito de Deus, através de Paulo, está fazendo ao nosso Senhor? Para nos lembrar, irmãos, que a igreja de Cristo, que tem a sua natureza, ela é incorruptível. Esse é o propósito, isso é o que está no coração do Senhor. Então, todas as vezes que nós operamos na casa de Deus, por meio da nossa carne, por meio da nossa capacidade natural, sem termos bem definido e bem claro o encabeçamento e a centralidade de Cristo, o que vai acontecer? Nós estaremos tocando e corrompendo indevidamente a casa de Deus, né? Então temos que tomar cuidado, temos que ter reverência sobre isso. Aí você se pergunta, irmão, como que isso pode acontecer em termos práticos? Vamos falar aqui no nosso meio que nós reunimos. Como que pode acontecer isso? Todas as vezes, por exemplo, que nós fazemos a obra de Deus sem que haja uma dependência do Senhor. Todas as vezes que a gente canta um cântico aqui, sem nos importar com a letra, só porque a música é bonita. Todas as vezes que a gente fala a palavra, não de uma experiência e em realidade, mas da boca para fora. Isso não é só o irmão que está aqui falando, no nosso compartilhar, no nosso testemunho. Nós estamos fazendo a obra de Deus através da nossa carne. Eu quero citar um exemplo para os irmãos. O Senhor Jesus diz que naquele último dia, muitos comparecerão diante dele dizendo assim: Mestre, porventura, nós não fizemos a tua obra? Nós não expelimos demônios em teu nome? Nós não realizamos curas, maravilhas em teu nome, Senhor? E aí o Senhor vai dizer assim: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Você está vendo? Fazer a obra de Deus, em nome de Deus, então está tudo resolvido? Aqueles homens estavam sendo iníquos, praticavam a iniquidade. E qual que era a iniquidade? O Senhor Jesus complementa a palavra: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Então, fazer a obra de Deus em todo o seu contexto, sem ter comunhão com o Senhor, independente do Senhor, é aquilo que eu acho, do jeito que eu penso, o que eu quero falar, o que eu quero cantar. Isso é praticar iniquidade.
porque a casa de Deus é o seu santuário, e o seu santuário é sagrado. Nós não lemos isso? E quem destruir o santuário de Deus será destruído. Cuidado, irmãos, eu não estou entrando aqui na questão de que o cristão pode ou não perder a sua salvação. Eu estou falando que haverá consequências para nós que somos filhos de Deus, que tocamos naquilo que é santo indevidamente, né? Que falamos em nome de Deus, que fazemos a obra em nome de Deus, mas não conhecemos esse Senhor. Então, imortal, invisível, é o terceiro atributo aí, né, que nós estamos vendo. Essa expressão invisível, sempre que eu me deparo com ela, eu lembro de Hebreus capítulo 11. Eu acho que nós poderíamos ir lá para a gente compreender qual que é a carga que eu tenho do Senhor quando leio essa expressão. Hebreus capítulo 11, nós vamos ler a partir do verso 1. O irmão pode ler, tá? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Pode continuar, irmã. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé andemos que entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir das coisas que não aparecem. Tá bom. Hein? Pela fé, nós temos certeza de coisas que se esperam e temos convicção de fatos que não se veem. Hoje em dia, a cristandade moderna, ela tem sido muito almática. O que é almático? Ela é muito conduzida não pelo espírito, mas pela sua alma. Porque os cristãos hoje querem muito sentir, né? Ah, Deus estava naquele lugar. Mas como você sabe? Não, porque eu senti um arrepio no cabelo do braço, uma emoção, eu chorei no culto. Então Deus estava naquele lugar. Não que o Senhor não possa tocar as nossas emoções, mas o perigo aí é nós concluirmos e termos experiência, queremos ter experiência em Deus através dos nossos sentidos humanos, as nossas emoções. Sabe por quê, irmãos? Não tem nada mais variável do que emoção, não é verdade? Uma hora você está triste, outra hora você está feliz, e aquela gangorra. Você começa de mau humor no dia, termina o dia de bom humor, vai depender do que aconteceu. E as pessoas querem usar essas emoções para testificarem alguma experiência com o Senhor. Então, há uma palavra de Paulo para a sua igreja, para a igreja do Senhor, dizendo assim: nós somos aqueles que não andamos por vista, mas nós andamos por fé. Então, quando há lá em Timóteo, voltando agora para o nosso contexto de Timóteo, o Deus invisível, significa, irmãos, que nós podemos tocar esse Deus pela fé que Ele nos concedeu. E essa fé, que é esse sentido que Deus nos concedeu, esse elemento que torna as coisas do reino reais para nós. Então nós não precisamos ir atrás de sentimentos, de emoções. Basta que nós creiamos. Então eu vou dar uma palavra aqui. Apocalipse. Apocalipse registra que as igrejas de Cristo, aquelas igrejas que são narradas no Apocalipse, elas eram representadas por candelabros de ouro. E na visão de João, ele diz que Cristo Jesus andava por meio dos candelabros, dos candeeiros de ouro. Isso significa que a palavra de Deus nos traz a realidade de que o Senhor caminha em meio à sua igreja. Você viu alguma coisa do Senhor aqui hoje? Você sentiu algum arrepio no seu braço?
mas nós podemos crer que Ele está aqui pela fé. Porque a fé, como é dito aí em Hebreus, é a convicção de fatos que não se veem. É a certeza de coisas que se esperam. Então, por isso que o Espírito de Deus, podemos voltar em Timóteo, ele realça isso. O Deus invisível. No tempo de Paulo, irmãos, ele lidava com a cultura grega. E a cultura grega, a cultura romana, era baseada o quê? Numa cultura politeísta. Eles achavam um Deus lá e faziam uma imagem, né? Então você tinha lá a imagem de Zeus, de Poseidon, né, de Hermes, de Atenas e assim por diante. As estátuas, tinham os templos, as estátuas que eram aí edificadas em homenagem a esses deuses. O que ele está dizendo para a sua igreja? O nosso Deus é invisível. Não precisa fazer imagem dele. Ele habita em nós. E nós podemos tocá-lo pela fé no nosso espírito. Tá? Que tremendo isso. Vamos agora para a última aí, característica do verso 17. Deus único. O que significa isso? Unidade. Quando o Espírito de Deus, através de Paulo, expressa esse louvor ao Deus único, é que não há nenhum outro que seja digno de glória, de honra, de ser obedecido, de ser adorado, de ser reverenciado em meio à igreja, que não o Deus único. Vamos em Efésios capítulo 4, para entendermos um pouquinho a questão da unidade. Capítulo 4, a partir do verso 3. O irmão pode ler. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. O Deus único, há um só Deus, há uma só fé, um só Espírito, um só batismo, né? Foi lido aí no verso 3, esforçar por manter este vínculo, o vínculo da paz. Então aqui o que está sendo ressaltado para como nós devemos proceder na casa de Deus, que é o tema de 1 Timóteo, é a unidade com Cristo e a unidade da igreja. E por que isso, irmãos? Por causa que a desobediência a essa realidade trouxe o que nós vemos aí. Não há mais uma só fé, existem várias fés, digamos assim, né? Um crê que tem que guardar o sábado, o outro crê que tem que fazer lá uma vigília, aí eles não se entendem, porque eles acham assim, não, eu que guardo, eu que obedeço, a minha fé é essa, e você que não vem para cá, você vai para o inferno. Um crê que não pode cortar o cabelo da mulher, o outro, e assim foi se fazendo o quê? Fracionando. Não há mais uma unidade em torno de uma pessoa. Agora as pessoas se unem em torno de uma doutrina, né? Então quando casa aquele entendimento, eles se juntam e se separam dos demais. É a igreja que nós temos vivido. Não é a igreja do que nós estamos lendo em Timóteo. Há um único Deus, uma só fé, um só batismo, um só Espírito. E nós falhamos, irmãos, temos que reconhecer isso, em nos esforçar por manter o vínculo da paz. A igreja em Corinto, ela é admoestada, ela é exortada seriamente por Paulo com respeito a isso, porque lá já no começo,
começou a haver essas dissensões. Então lá o que estava acontecendo? Um falava assim: nós somos de Apolo. O outro: nós somos de Pedro. Os outros lá: nós somos de Paulo. E um último grupo, querendo ser mais espiritual, diz assim: e nós somos de Cristo. Aí a gente pensa: nossa, esse último grupo é espiritual mesmo, porque eles disseram que eles eram de Cristo, não de homens. Mas esse último grupo falhou tanto quanto os outros. Por quê? Porque diante daquela dissensão, eles deviam ter dito: irmãos, nós, todos nós, ninguém é de Pedro, ninguém é de Paulo, ninguém é de Cefas, todos nós somos de Cristo. Mas eles se colocaram em uma posição de exclusividade. O nosso grupo aqui: eu sou de Cristo, vocês não. Vocês entenderam isso? Porque não havia um esforço em manter o vínculo. E a gente falha nisso, irmãos. Se algum dia algum irmão discordar aqui, né? Não entendo assim, ao invés da gente admoestar o irmão, trazê-lo, o que a gente faz? Irmão, então você vai lá para onde você crê, lá com os outros que crêem do mesmo jeito que você. Você não é obrigado a ficar aqui. Não há um esforço da nossa parte. E isso é terrível, porque há um só Deus, o Deus único. Não é o Deus dos adventistas, o Deus dos católicos, o Deus dos presbiterianos, o Deus dos mensagens da cruz, dos batistas, assim por diante. Há um único Deus e um só Senhor. Compreendem? Agora eu quero fazer também mais uma referência, já a gente pode voltar lá em 1 Timóteo, mas ainda com respeito a esta realidade, Deus único. Então, o texto em Timóteo, capítulo 1, verso 17, fala: o Rei eterno, o imortal, o invisível, o Deus único. Quando a gente fala a expressão Deus, irmãos, é tudo aquilo que ocupa uma posição central nas nossas vidas, que tem um trono sobre os nossos corações. Entendem? O que é que reina nos nossos corações? O que é o centro das nossas vidas? Então esse é o Deus. Então existe o Deus único, o verdadeiro. Mas existem também deuses que nós criamos, que ocupam uma posição central nas nossas vidas, que ocupam uma posição de entronizado nos nossos corações. Muitas vezes é o dinheiro, muitas vezes é o trabalho, muitas vezes é a família, que ocupam uma posição acima do nosso Senhor nos nossos corações. E como é que a gente identifica isso? Basta nós olharmos o nosso dia a dia, pedirmos luz do Senhor: Senhor, dá sua luz. E nós vamos ver o que é a prioridade nas nossas vidas. E o que for prioridade é o que está ocupando uma posição central nos nossos corações. A minha prioridade é ganhar dinheiro, então esse é o seu Deus. A minha prioridade é cuidar dos meus filhos acima de tudo, e o resto, a gente acha que isso, por ser lícito, tem que ser a prioridade. E aí então os nossos filhos, nossas esposas, maridos ocupam essa posição nos nossos corações. E isso é um perigo tremendo para nós, porque a palavra nos adverte, irmãos, assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Então a palavra fala sobre isso. Outro ponto, o Senhor Jesus diz assim: quem amar mais seu pai, sua mãe, seus filhos do que a mim, não é digno de mim. Então ele não divide o seu trono nas nossas vidas com mais ninguém. Quando ele ocupar essa posição central de Deus único, não vários deuses. Eu amo o Senhor Jesus, mas aqui também tem o meu trabalho, aqui tem os meus projetos, aqui tem minha família aqui. Então quando a gente criar deuses nos nossos corações, nós perdemos a realidade da casa de Deus, que na casa de Deus há um Deus único. E quem amar mais outras coisas do que Ele, não é digno dele. Que palavra pesada, irmãos, mas é a palavra da realidade da casa de Deus que nós temos perdido. Porque nós somos muito passíveis na hora de ouvir a palavra. Nossa, é isso mesmo, eu concordo.
Nossa, que palavra bela, maravilhoso. A gente dá a nossa aprovação para a palavra. A gente levanta, vai embora, volta nas outras reuniões. Mas no dia a dia, falando de mim também, tá? Não estou me excluindo. No dia a dia, essa palavra tem sido pouco realizada, real para nós. Ela tem se traduzido pouco em atitudes, né? Em atos, em testemunho no nosso dia a dia. E aí a gente tem que reequilibrar essa balança com a ajuda do Senhor. O que é reequilibrar? Eu amo a palavra, eu amo estar com os irmãos, receber a palavra do Senhor, mas nessa ponta aqui também, eu pratico a palavra. Não foi assim que o Espírito de Deus falou por intermédio de Tiago? Não sejamos apenas ouvintes. Não é que... Porque a fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. Não sejamos apenas ouvintes. Começa tudo aí. Mas sejamos ouvintes praticantes da palavra do Senhor. Então que nós nos lembremos. Na casa de Deus há um único Deus. Apenas um Deus que deve ocupar o trono, a centralidade. Tá? Buscar em primeiro lugar, amar o Senhor sobre todas as coisas, né? Então, esta é a realidade de 1 Timóteo, capítulo 1, 17. Vamos avançar um pouquinho mais para terminarmos? Verso 18, alguém leia para mim, por favor. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E entre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Bem, este é o dever que te encarrego, filho Timóteo. Quando nós estudamos o capítulo 1, verso 1 e 2, nós vimos a história de Paulo, bem sucintamente, e de Timóteo. Quando Paulo fala assim, filho Timóteo, é porque Timóteo era um filho na fé de Paulo. Tudo bem, nós podemos trazer essa interpretação. Em outras palavras, Paulo se preocupava com Timóteo, com o crescimento espiritual dele, assim como um pai natural se preocupa com o desenvolvimento do seu filho, né? Agora, se nós compreendermos que todas as palavras que estão aqui nas Escrituras, elas foram sopradas pelo Espírito de Deus, para que esses homens pudessem escrever, toda a palavra foi inspirada, nós podemos entender que o Espírito de Deus está dizendo assim, este é o dever que te encarrego, ó filho, né? Então, não podemos colocar apenas na casa de Deus a categoria de filho para Timóteo. Não podemos fazer isso. Quem são filhos de Deus? Todos aqueles que receberam Jesus Cristo. Então, se aqui nós estamos em umas 20 pessoas, 25 pessoas, que receberam Jesus como seu Senhor e Salvador, como está escrito lá no Evangelho de João capítulo 1, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, se todos nós aqui recebemos e testemunhamos sobre isso, o que nós somos, irmãos? Somos filhos. Então, o Espírito de Deus está dizendo assim, este é o dever que te encarrego, filho. O Espírito de Deus está nos dando uma responsabilidade. E qual é esta responsabilidade? Dentro do contexto, vamos lá, combater as heresias dentro da igreja. Veja aí, verso 3, capítulo 1, verso 3, um irmão leia para nós. As falsas doutrinas do Evangelho da Graça, o bom combate conforme te pedi. Hã? É 1:3, né? É 1:3. Capítulo 1 de 1 Timóteo, verso 3. Quando eu estava de viagem para uma Macedônia,
te roguei, permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Então, quando o verso 18 diz: este é o dever que te encarrego. Qual é o nosso dever? Cuidar para que não se ensine coisas estranhas na casa de Deus. Esse é o primeiro, esse é o dever. Qual é os outros deveres que Timóteo foi encarregado? A gente pode puxar de novo para o verso 19. Mantendo a fé, a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram naufragar na fé. Então também um dever que nós temos é de manter a fé e a boa consciência. O que é boa consciência, irmãos? Acho que já expliquei isso em alguma reunião passada, mas só para reforçar. O Espírito de Deus, uma das partes do nosso espírito, que a experiência cristã, é que o Espírito de Deus habita no nosso espírito. Isso está lá em Romanos 8. E uma das partes do nosso espírito se chama consciência. Então, quando a palavra de Deus fala boa consciência, significa aquele filho de Deus que anda em conformidade com a palavra. Porque quando nós estamos andando por caminhos tortuosos, o que é que nós não temos? É uma boa consciência. Você pode se recordar da experiência de Davi. Na casa do irmão Jovacir de Dinara estão estudando os Salmos. E Davi, quando ele pecou, ele faz um relato incrível. Ele diz assim, que enquanto ele calou acerca do seu pecado, ele sentiu que como seus ossos se apodrecessem. Essa era a angústia de Davi. Por quê? Boa consciência foi afetada, porque ele estava em pecado, e calando o seu pecado, e não tratando o seu pecado, e a sua consciência estava sendo então, digamos assim, incomodada pelo Espírito de Deus. Então, quando a palavra diz, mantém a fé e mantém a boa consciência, significa que isso é um dever do qual todos nós como filhos fomos encarregados, né? De preservar a fé e a boa consciência. E as duas estão tão intimamente ligadas, irmãos, que os irmãos podem perceber que Paulo fala assim, tendo alguns falhado na boa consciência, naufragaram na fé. Quando a gente negligencia a palavra, quando a gente está em desobediência à palavra, a nossa fé vai sendo minguada, vai sendo enfraquecida. Irmão, tem texto na palavra que atesta isso? A palavra diz assim, não apagueis o Espírito de Deus, não endureçais o vosso coração ao falar do Espírito de Deus. Essas expressões significam o quê? Que a gente não trata com as coisas que precisam ser tratadas. Então nós vamos o quê? Apagando o Espírito. Nós vamos ficando insensíveis. Essa expressão apagar o Espírito não significa que o Espírito vai sumir da gente, como se fosse uma velhinha que vai apagando e de repente zera. Não é isso. Mas apagar o Espírito é ficando insensível cada vez mais ao seu falar, né? Pensa, por exemplo, numa cicatriz, numa cauterização, um queimado, uma cicatriz de queimado. Aquela região onde você queima, ela não fica insensível, ela fica meio que adormecida, né? Isso é a nossa experiência, à medida que passo a passo nós vamos negligenciando o falar do Espírito, nós vamos negligenciando a boa consciência. Qual é o próximo passo? Naufragar na fé, falhar no caminho que o Senhor nos propôs para que nós percorrêssemos. Isso é um perigo real, e muitos cristãos hoje têm apostatado da fé porque eles chegaram a esse estágio. O estágio de apostasia começa onde, irmãos? Vocês podem pegar o livro de Hebreus que vocês vão ver. Começa lá no capítulo 2. Como escaparemos nós, havendo Deus falado, né, outrora aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, Ele nos falou diretamente pelo seu Filho. Está no capítulo 1.
Aí no capítulo 2 ele diz assim: como nós vamos escapar se nós negligenciarmos essa tão grande salvação? Aí ele diz: é necessário, portanto, que apeguemos com mais firmeza as verdades ouvidas. Então o estágio da apostasia, que é o último, ele começa em nós negligenciarmos as verdades que nós temos ouvido e nós não nos apegarmos com firmeza a elas. O resultado disso é o naufrágio na fé, é a apostasia, né? Irmãos, eu vou fazer o seguinte: eu tenho ainda um tempo bom para falar sobre a experiência de Himeneu, que a irmã Jaqueline leu, e Alexandre, como exemplos, né? E eu tenho ainda para falar sobre a questão, essa questão de Timóteo, a experiência dele, segundo as profecias que antecipadamente foram realizadas sobre ele. Então, esses dois temas eu vou abordar com os irmãos numa outra reunião, porque isso vai demandar um pouco mais de tempo, tá? Então, na próxima reunião a gente continua aqui dos versos 18 ao 20. Amém?